Correção dos nossos exercícios iniciais da nossa aula de lógica de programação com JavaScript, onde nós aprendemos a fazer a manipulação das strings, das variáveis tipo string dentro do JavaScript. E, antes disso, nós temos as principais dúvidas dos nossos alunos. A primeira que nós recebemos é: o que é preciso para desenvolver um aplicativo web? Essa é uma dúvida comum dos alunos quando começam a estudar programação. Ora, um PWA ou um web app, ele não é um aplicativo, na verdade, né? Você não precisa da Apple Store ou da Play Store para você baixar este aplicativo dentro do seu celular ou dentro do seu dispositivo mobile. Você é o quê? Você vai usar um site. Então, através de uma URL, um www, ou, por exemplo, no nosso caso, app.flickonline.com.br, onde nós temos o aplicativo de aula, é onde você acessa o seu aplicativo que você desenvolveu. E na verdade ele não é um aplicativo, ele é um site e ele roda em qualquer dispositivo. Esta é a vantagem de você desenvolver um web app. Ele roda dentro do navegador e a partir daí você pode conseguir executar o seu código em qualquer dispositivo que tiver disponível um navegador de internet. Seja ele um dispositivo móvel, um celular, por exemplo, um tablet, um desktop, uma TV ou qualquer outro dispositivo que possua um navegador de internet embutido dentro dele. Ora, e qual é a linguagem de programação para o web app? Quem entende, o navegador, ele entende basicamente três coisas, que é o HTML, o JavaScript e o CSS. Todos os navegadores que nós temos disponíveis hoje, eles entendem essas três aspas, linguagens que eu estou te falando, que não são linguagens na verdade, mas são códigos que são interpretados por esse navegador, que é um container, quer dizer, ele vai executar dentro dele, ele vai ler o arquivo, dentro desse arquivo eu posso ter HTML, CSS, JavaScript, e aí ele vai apresentar para você. Isso é o que acontece em sites que você vê na internet, isso é o que acontece dentro dos web apps, isso é o que acontece dentro de tudo que você navega através do seu navegador. Quando você está falando de aplicativo, quando nós temos um aplicativo que eu instalo no meu equipamento, aquele aplicativo no meu celular, por exemplo, ele é um aplicativo que utiliza código nativo, ou seja, ele não está executando ali HTML, CSS, JavaScript, mas sim um programa desenvolvido especificamente para aquela plataforma. Por isso que quando você desenvolve para o iOS, né, que no caso é da Apple, ou o Android, no caso aí dos celulares que usam Android, você precisa desenvolver dois códigos. Um para aquilo que a gente chama de Apple Store, onde quem tem iOS baixa e instala o aplicativo dentro do seu equipamento, e outro para aquilo que a gente chama de Play Store, onde ele baixa e instala no caso do Android. Existem aquilo que nós chamamos de cross-platform. O que é isso? São plataformas de desenvolvimento que você escreve um único código para as duas plataformas mais utilizadas hoje. Porém, nem sempre você consegue utilizar todos os recursos disponíveis daquele hardware que você quer. Além do versionamento de código começar a ser um problema, porque tem algumas coisas específicas que você tem que fazer, e além disso, a manutenção desse código, dependendo da complexidade, ela passa a ficar um pouco mais complicada. Então, a alternativa bacana para você desenvolver dentro das várias plataformas é utilizar o desenvolvimento de web apps, que é exatamente o tema do nosso curso. E aí, você utiliza então para o navegador o HTML, JavaScript e o CSS, e para o back-end nós podemos desenvolver isso em C Sharp, em Java, em Python, no próprio JavaScript e várias outras linguagens que nós temos hoje para desenvolver o nosso back-end, que é aquilo que fica atrás, né, instalado dentro do servidor. E o front-end é aquilo que fica na frente, naquilo que o nosso usuário enxerga e interage com a nossa aplicação. Perfeito. Próxima dúvida. Como que eu executo, né, os códigos JavaScript? Ora, você vai executar, nós conseguimos executar o nosso código JavaScript dentro, por exemplo, do Node.js, e o navegador também seria um container, eles são containers, quer dizer, ele lê esse código, ele lê esse arquivo, que é um arquivo texto, você pode escrever ele no Notepad, ou que é o bloco de notas, ou utilizar uma IDE,
Nós utilizamos o VS Code para fazer isso. E aí, então, ele lê esse arquivo texto e interpreta esse código que está lá dentro. Então, o JavaScript é uma linguagem interpretada, ele precisa de um container de execução. Estou te dando dois exemplos. Node.js é um container e também o seu navegador é outro container que você tem. Bom, então o JavaScript ele é interpretado, ele é lido, né, através do seu código aí. Então ele faz aqui, olha, interpretado pelo container. E essa utilização que você faz dessa interpretação, ele roda no momento que você acessou aquela página ou que você disparou ele através de um clique, de um evento num botão ou alguma coisa que você tenha feito ali dentro da sua página de internet. Ok. E aí no back-end nós utilizamos o Node.js para executar esse código. Então lá no nosso back-end ele roda Node.js, que é o container de JavaScript. No front-end, que é aquilo que o usuário enxerga, onde nós utilizamos o app através do navegador, e no back-end ele é executado através do Node.js. Por isso que esses dois aqui são chamados de containers de execução de JavaScript. Lembrando também que especificamente no caso do navegador, o navegador ele não roda apenas o JavaScript, né? Ele vai rodar o HTML, ele vai rodar o CSS e vai rodar o JavaScript para você. Esses três caras aqui, o navegador vai rodar. Já o Node já não faz isso. O Node ele é puramente um container de execução apenas do JavaScript, né? Então, essa diferença existe basicamente entre eles. O Node.js, só o JavaScript. E o navegador, ele executa o HTML, ele interpreta o HTML, o CSS e o JavaScript para você. Perfeito. Então, código front-end executado dentro do navegador, código back-end executado através do Node.js no nosso servidor de aplicação. Zanata, existem outros containers? Sim, existem vários outros containers de JavaScript. O que nós utilizamos no nosso curso, na verdade, são esses, porque é o navegador para o seu usuário final, onde seu app vai estar rodando, e no caso do back-end, a gente utiliza o Node.js com as tecnologias que o Node.js permite que nós venhamos a desenvolver a nossa aplicação de back-end. Exemplos agora, nós vamos fazer um exemplo. Eu vou te dar um código, né? Eu vou escrever um código agora, um código simples, para somar dois números e exibir o resultado. Então eu vou executar esse código, vou desenvolver ele dentro do HTML, CSS, JavaScript, para você ver como é que ele executa, e depois eu vou desenvolver ele dentro do Node, para você ver como que esse mesmo código é executado dentro do Node. Vamos lá para o primeiro exemplo. Como que nós vamos executar, então, o meu código JavaScript através do navegador? Simples. Nós vamos criar uma pasta, aqui na minha área de trabalho mesmo, vou chamar essa pasta de exercícios. Ela vai servir de base também para a solução dos exercícios que nós vamos apresentar. Dentro dela, eu tenho que criar um arquivo. E para criar este arquivo, eu posso, por exemplo, criar esse arquivo dentro de um Notepad, que é o bloco de notas do seu Windows. Ou eu posso utilizar, porém, voltando um pouquinho, porém, se eu utilizo o Notepad, eu não tenho a ajuda de uma IDE. O que uma IDE faz? Uma IDE, ela me dá o código. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um código JavaScript, ela já me dá os comandos de JavaScript que eu posso colocar. Então, a IDE ajuda em termos de escrita de código. Por isso que nós utilizamos o VS Code para fazer isso e que nós explicamos para você fazer essa instalação. O link, inclusive, está no vídeo se você precisar. Aliás, a descrição do vídeo tem várias dicas. O arquivo que você pode fazer download dos exercícios, né? A tag dos vídeos, o index desse vídeo aqui. Tem várias coisas para você dar uma olhada na descrição do vídeo. Além de um grupo de Telegram que você pode participar para você saber das novidades e dos lançamentos desses vídeos de resolução de exercício da sala de aula que nós fazemos. Então veja, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta de exercícios aqui e vou abrir esta pasta com o VS Code. Botão direito, abrir com Code. E agora aqui dentro eu crio um arquivo. Eu vou criar primeiramente um arquivo aqui chamado index.html. Zanata, tem que ser o HTML a extensão? Sim. Por que tem que ser HTML? Na verdade pode ser HTML ou HTML, o formato novo, padrão HTML. Por quê? Porque o formato HTML é o formato que o seu navegador lê. Então o navegador vai entender que esse arquivo é dele. Inclusive ele fica com um ícone. Se você olhar aqui, olha, dentro da pasta agora, o seu arquivo index aqui, ele já está com um ícone do navegador padrão que eu utilizo no meu Windows. E se você der dois cliques, você vai ver que ele já vai abrir dentro do navegador.
olha só aqui na minha barra de endereços, né? Aqui desse arquivo eu tenho aqui, ó, ele está aberto em Users, Programação, Desktop, Exercícios, ok? HTML, ok? Que é a extensão. E ele está exibindo o quê? Nada. Se eu visualizar, inclusive, aqui, olha, botão direito, exibir código-fonte da página, você vai ver que aqui eu tenho duas abas agora. Uma aba padrão, que é o meu arquivo, e uma outra aba que está escrito assim, olha, View Source. E esse View Source é exatamente o código-fonte desse arquivo HTML. Perfeito. Bom, voltei para o meu, tá aberto o meu navegador, voltei aqui para o meu VS Code e agora eu escrevo. HTML a gente começa com uma tag HTML, eu abro ele, né? Sinal de menor HTML e fecho com sinal de menor barra HTML, sinal de maior. Então isso eu estou abrindo e fechando tags. No conceito de HTML, a gente passa todas essas informações para você durante o curso. E dentro do HTML também a gente tem a seção body. Seção body, ela é a seção onde eu escrevo o conteúdo da minha página. Título de curiosidade, por exemplo, olha, você pode colocar uma seção chamada head. Nessa seção head você pode colocar uma outra seção chamada title, que é título. E aqui eu ponho, ó, exercício de JavaScript. Quando eu gravo esse conteúdo, volto para o meu navegador e coloco um refresh, ou seja, F5, olha só o que ele está dizendo aqui para mim, olha. Exercício de JavaScript. Ele mudou o nome da aba aqui em cima. Zanata, mas o nome da aba está errado? Ele não está devidamente acentuado? Sim, porque eu tenho que dizer para este código HTML que eu estou utilizando um padrão onde tem acentuação. E tudo isso, obviamente, durante o curso de HTML, nós vamos explicar para você. Tá? Aqui é um exemplo de execução de código JavaScript dentro do seu HTML. Perfeito. Então aqui tá, olha, exercício de JavaScript ou aula de JavaScript, depois a gente configura esse código. E aqui dentro do body, o que eu vou colocar? Eu vou pedir para o meu usuário 2 números, depois eu vou somar esses 2 números pura e simplesmente. Como é que eu peço? Vou utilizar uma tagzinha chamada input type igual a text, ok? Vou fechar meu input type aqui, para ficar mais fácil de digitar. E ID. ID o quê? TXT01, que é o meu primeiro campo. E aí depois, olha como é que funciona a IDE. Ela facilita também para eu duplicar essa linha. Se eu digitar assim, ó, Shift Alt, seta para baixo, onde meu cursor está, ele cria uma linha igual na linha de baixo. Então ele já duplicou para mim o código ali. Ficou mais fácil, né, para você digitar a segunda linha sem precisar digitar muitas letras aí no caso, né? Então, TXT02, ele duplicou para mim, já alterei só o ID. Depois eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar um outro cara, mas esse cara agora ele é do tipo button. O ID dele aqui vai ser BT somar. E eu vou no onClick, que é um evento, eu vou chamar uma função chamada somar. E o value desse cara, value é o que eu vou apresentar como padrão. Quer dizer, se o usuário não fez nenhum input, aqui no caso ele vem vazio nos 2 primeiros, mas aqui como ele é um botão, eu vou colocar lá, botão somar. Quando eu gravo esse código, e aí eu volto no meu navegador, F5, já apareceu para mim, 2 caixinhas de texto, botão somar. Ao lado aqui no View Code, F5, já apareceu exatamente meu código HTML que eu coloquei. E aqui agora, para a gente ver como que esse código está sendo executado, eu vou apertar a tecla F12 do meu navegador, no caso que estou usando o Chrome, né? Se você utilizar outro navegador, pode ser que a tecla seja diferente. E venho na seção console aqui, olha. Para quê? Porque quando eu estiver executando alguma coisa aqui e eventualmente tiver um erro, ele vai aparecer para mim nesse console. Então eu cliquei no botão somar, olha o que ele falou para mim. Ele falou o seguinte, olha, é impossível de eu somar, porque não está definido, né, que não está definido dentro do meu documento. Então, ele não pode chamar isso daqui para mim. Obviamente, eu não fiz aqui, olha, tá vendo? Essa função aqui, olha, ela não foi feita, ela não está sendo definida dentro do meu código, que é exatamente aonde nós vamos colocar o nosso JavaScript. Vou colocar aqui em maiúsculo, tá? E agora eu vou definir uma outra seção aqui, que é uma seção de script, né? Porque ele é interpretado. Nessa seção script eu vou definir uma função. Esta função, o nome dela é somar. Exatamente este nome aqui, olha, tá? Maiúsculas e minúsculas são diferentes, ou seja, ele é case sensitive.
se eu escrevo somar maiúsculo e chamo, né, a função somar minúsculo, são duas coisas diferentes para ele. Ele é case sensitive, tá? E agora, dentro da minha função somar, eu vou criar duas variáveis. Uma variável chamada número 01, que eu vou pegar o que dessa variável? Eu vou colocar aqui assim, olha, document.get, tá vendo a minha ideia? A minha ideia, olha, ela já coloca aqui para mim o que eu posso dentro de document, o que eu tenho de elemento lá dentro, o que eu tenho de propriedade, o que eu tenho de método lá dentro. Então, no document eu tenho um cara chamado getElementById, ou seja, vou pegar o elemento pelo ID. Lembra que eu coloquei aqui um ID, olha? Então, vou pegar esse elemento por este ID, que aqui no caso é o txt01. Só que eu vou pegar deste elemento uma propriedade, chamada value. Então, eu peguei o value de txt01. E agora, no número 02, viu a ideia funcionando? Shift Alt seta para baixo, ele duplicou a linha para mim. Número 02 do txt02. E agora eu vou imprimir no console. Então, eu vou lá no console do navegador e vou imprimir número 01 mais número 02. Pronto, então eu peguei os dois números e estou imprimindo a soma no console. Nós vamos ter uma surpresa aqui que você vai entender agora qual é essa surpresa. Então vamos lá. De novo, volto para o meu navegador. F5 para ele dar um refresh, né? Então ele deu um refresh na página, ele leu o código alterado. Venho aqui nos fontes F5, ó, tá vendo? Permanece ali. Na verdade, essa aba fonte eu não preciso mais dela, tá ok? Aqui é só um exemplo para você. Então, fiz a alteração no arquivo, venho aqui, digito a tecla F5 ou fecho o navegador e abro. Mais fácil você digitar F5 aí, para ele fazer o refresh do seu navegador. E agora eu coloco, meu primeiro número é 10, meu segundo número aqui é 20. Cliquei no somar, ele colocou 10, 20. Por quê? Porque ele é uma string, né? Aqui já é um princípio básico do HTML. Todo código que você coloca lendo de um input text, quando você pega o conteúdo, esse conteúdo ele vem como uma string. Então aí automaticamente, tá certo? Nós não vamos conseguir colocar a soma, perfeito? Então aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o que veio em quê? Em número. Para isso, nós vamos utilizar um comando aqui dentro do JavaScript chamado parse. Então, eu tenho aqui no JavaScript um cara chamado assim, olha, parse, pode ser int ou float. Float, se colocar ponto flutuante, que seriam números com casas decimais. Ou parse int apenas para inteiro. Vamos fazer, por enquanto, apenas números inteiros. Então, o meu número 01 vai receber o parse int do txt01. E o número 02 vai receber o parse int do número 02, né? E agora, a minha operação, olha só, se eu clicar no soma aqui, ó, se você ver aqui, se eu venho aqui, por exemplo, 55 e 66 aqui, né? 66.666, 70 mil, por exemplo. Na hora que eu clico em somar, ele ainda está concatenando. Por quê? Porque eu não dei o meu F5. Quando eu dou um F5, ele já deu refresh no código. E aí eu coloco o número 10 e também o número 20. Na hora que eu clico no somar, meu console apresentou o número 30. Aqui está um exemplo claro de como que você consegue colocar dentro do navegador a execução do seu código de JavaScript. E agora, na próxima parte, nós vamos ver como executar este código JavaScript dentro do Node.js. O Node.js, então, a gente não executa ele dentro do navegador. O Node.js já é um container de execução de JavaScript. E o arquivo que nós executamos, ele é .js. Então, agora, dentro da minha pasta, eu não faço mais aqui, olha, aqui eu tenho index.html. Agora eu vou criar um outro arquivo aqui dentro, através do VS Code mesmo. Só que esse cara agora, eu vou dar o nome para ele de somar.js, ok? Então, o que é o somar.js? Somar.js é um arquivo de JavaScript. A extensão HTML é um arquivo de extensão de navegador. E o somar.js, ele é um arquivo de JavaScript. E agora eu não tenho a entrada do usuário. Então, eu não vou utilizar aqui dentro desse código dois números fornecidos pelo usuário. Eu vou pegar dois números que eu vou declarar, por exemplo, em duas constantes, como nós vimos também durante a aula. Então, a constante número 01, eu vou colocar aqui o número 10, e a constante número 02, eu vou colocar aqui o número 20.
e vou colocar um console.log número 01 mais número 02. Zanata, mas lá no HTML você deu o exemplo que ele vem como string. E aí você converteu. Ora, eu posso colocar esse número aqui como string também, sem problema. Colocaria ele entre aspas para uma string. E aí eu teria que fazer aqui, olha, console.log parse int de número 01. Ou seja, eu colocaria aqui uma string, converteria ela para inteiro, para depois imprimir a soma, também sem problema nenhum. Aí vai da lógica que nós estamos utilizando. Por se tratar de algo mais direto, eu não preciso fazer isso. Eu posso pegar o número e já imprimir, até porque o nosso objetivo aqui é ver como você executa este código dentro do Node.js, que é a base dos exercícios que nós fazemos durante o nosso curso. Então, aqui eu tenho um arquivo chamado somar.js, ele está dentro desta pasta aqui, exercícios, que no caso aqui está em users, programação, desktop, exercícios. E agora eu vou executar o código. Como que eu executo? Eu dou um cmd, ok? Então, iniciar executar cmd, ou iniciar executar command, ou você vem aqui, olha, dentro do seu Windows aqui, você pesquisa o prompt de comando aqui dentro, onde você achar melhor. E aí você vai cair nessa tela aqui. Para isso, eu preciso entrar dentro do diretório, né? No caso aqui, eu vou entrar dentro do diretório do que está este arquivo que eu quero executar. Então, cd barra, e aqui eu entro dentro de... onde que ele está aqui? Deixa eu ver. Dentro de users, programação, desktop, exercícios. Perfeito. Então, users, programação, cd, se eu colocar o caminho completo, barra users, barra programação, barra desktop, barra exercícios. Quando eu entro aqui dentro com o comando dir aqui, eu vejo que tem lá dentro, ok? E agora eu vou executar. Como é que eu executo? Eu chamo node, espaço, e aí eu coloco o nome do arquivo que eu quero executar, somar.js. Quando eu executo isso, ele já imprimiu o número 30 aqui para mim. Então, o meu container, meu node já está instalado, conforme as instruções aí da aula. Então, eu faço node espaço somar.js. Aí ele executou e já printou aqui para mim o número 30. Se eu quiser ver o que tem dentro desse arquivo, posso fazer um type somar.js, ele mostra para mim que é exatamente o que foi executado. Também tem uma terceira forma da gente executar esse código, através do próprio VS Code aqui, olha. Então aqui eu tenho o HTML e eu tenho o somar. Posso vir dentro desse código, dentro do VS Code, e colocar aqui, olha, run, se ele estiver em inglês, ou executar, se o seu VS Code estiver em português. E aí você pode dar um start com o debugging ou executar sem o debugging. E aí ele vai perguntar como que eu quero executar. Quero executar dentro de um navegador, do Chrome, do Edge, quero utilizar uma extensão do VS Code de desenvolvimento ou quero executar através do Node. Então, provavelmente, se você já está com tudo instalado no seu equipamento para as aulas, você pode escolher aqui, vai aparecer para você o Node.js. Você vem aqui em Node e ele executou esse código para você agora dentro do Node. E toda alteração que você fizer aqui, olha, agora eu passei o número para 40, gravei com Ctrl S e dou um run aqui que seria Ctrl F5. Eu venho aqui direto, Ctrl F5, ele já executa o código para mim e já apresenta esta execução de código através do Node.js, através do meu VS Code. Beleza? Então agora nós vamos para a resolução da nossa primeira série de exercícios da nossa aula que nós tivemos a respeito de strings dentro de JavaScript. Bora lá para o primeiro exercício. Nosso primeiro exercício, então, qual é? Desenvolva um código que é a partir de uma constante de 3 palavras. Então, eu vou criar uma constante com 3 palavras. Aqui, no caso, tem um exemplo. Por que é um exemplo? Porque eu posso colocar qualquer 3 palavras, né? Poderia até ser um nome próprio aí de 3 palavras, 3 nomes dentro dele, né? Nome, segundo nome, sobrenome. Então, minha constante nome está lá, ó. Flick Cursos, Programação. O que é isso? É uma constante. Então, ele definiu aqui uma constante de nome, Flick Cursos, Programação. Ela é string, tá vendo aqui, olha, o delimitador de string que a gente tem dentro dela aqui. Perfeito. O que o autor quer? Ele quer que eu imprima a primeira palavra em maiúsculo, a segunda palavra em minúsculo, a última palavra como está no texto e a quantidade de caracteres que a frase possui. Perfeito?
Nós vamos utilizar isso no Node. Poderia fazer no navegador? Poderia, sem problema. No Node é mais simples, menos instrução, porém fica mais difícil da gente fazer uma entrada de usuário. Nós vamos estar utilizando constante para isso, e a nossa constante já foi dada, né, essa constante nome para a gente utilizar no exercício. Então, constante nome, Flick Curso de Programação, e nós vamos estar primeira em maiúsculo, a segunda em minúsculo, a última como está no texto e a quantidade de caracteres. Bora lá para o nosso código, olha só. Então aqui eu vou criar um outro código, fechando aqui meus dois arquivos. Vou criar um outro código aqui chamado exercício 01.js, ok? E dentro dele, o que eu faço? Vou criar aqui agora para a gente a constante nome igual a Flick Cursos Programação. Perfeito. Então, esta constante, aumentar um pouquinho aqui para você, para ficar melhor. Ok. Então, esta constante, eu preciso imprimir, no caso, né? A primeira palavra em maiúsculo. E nós vimos que uma string em JavaScript, ele tem determinados métodos, né? Então, existem métodos que a gente pode estar utilizando e propriedades que nós podemos estar utilizando dentro do JavaScript com uma string. Então, na minha IDE, ele já vai me dar uma lista desses métodos. Olha só, quando eu coloco aqui assim, olha, nome ponto, ele já me exibe todos os métodos. Isso quem faz é o VS Code. Se eu estivesse programando lá no bloco de notas, eu não teria esse auxílio. Por isso que a gente utiliza o VS Code para programar dentro do JavaScript e também através de outras linguagens. Aí a primeira pergunta também que você vai fazer é o seguinte, mas como é que ele sabe que é JavaScript? Pela extensão do arquivo. Como esse arquivo tem um .js na extensão quando eu criei, ele sabe que este arquivo é um arquivo de JavaScript. Então ele vai me dar a sintaxe de JavaScript para ele. Bom, então agora existe um método para a gente pegar o quê? Para eu localizar, eu preciso saber aqui no caso, olha, onde que está o primeiro espaço, para eu pegar a primeira palavra. Então o método que eu vou utilizar para saber onde está o primeiro espaço é o método inst. Opa, vamos aqui, ó. Ponto char@. Será que o char@ faz isso para mim? Ou será que o instr, será que ele tem um instr aqui? Não, não tem um instr. Então vamos ver se o char@ faz isso para mim. O que o char@ faz? Então vamos lá, olha. Ele me dá 0 based index do caractere designado. Retorna o caractere do né, o caractere do determinado índice aqui daquele caractere. Então, vamos lá. Então, aqui ele me diz o seguinte, ó, char@ posição numérica. Então, o que o char@ faz? O char@, se eu pegar aqui, por exemplo, char@ de 5 e mandar imprimir isso daqui, olha, o que ele faz para mim? Ctrl S, Ctrl F5, vou executar através do Node, char@ 5, não fez nada, né? Por que ele não fez nada? Conta 5 caracteres na frase para nós. Primeiro, é este? Não, esse é o 0. Então, F é o 0, L é o 1, primeiro E é o 2, segundo E é o 3, a letra K é 4, este cara aqui é o quinto, o índice 5 da sua frase. Na verdade, ele é o caractere de número 6, mas ele é um espaço em branco. Se eu colocar o char@, por exemplo, de número 4 e executar esse código, você vai ver que ele imprimiu a letra K. Então, o que o char@ faz? O char@ ele extrai um caractere da minha string. É isso que nós queremos? Não. Não é isso que nós queremos. Nós queremos algo que eu vou procurar o espaço na string. Então, nome ponto o quê? Eu tenho char@, charCode@, e aí eu vou olhar aqui. Um deles que eu tenho aqui é o index of, ou seja, índice de. Está mais próximo, não tá? Char@, caractere em qual posição? Index of, qual é o índice? Index de, né? Traduzindo mais ou menos ali, né, a frase. O que o index of faz? Index of, ele procura uma string e ele recebe 1 ou 2 parâmetros. Olha só como está aqui. Isso aqui é uma sintaxe, tá, pessoal? Dá uma olhada aqui, por favor. Olha, isso aqui tem que ter muita atenção. Sempre que você olhar na documentação aqui, olha, index of é o nome do método que a gente está acionando da minha string.
Search string é o meu primeiro argumento, ou seja, qual a string eu quero procurar. E ele é do tipo string, então tem que vir entre aspas simples ou aspas duplas. Aí eu posso colocar a vírgula. Zanata, por que você pode colocar a vírgula? Porque eu tenho um outro elemento chamado position, mas ele tem um ponto de interrogação. O que significa? Que ele pode existir ou não, ok? E aí ele pode ser do tipo número ou pode ser do tipo undefined. Esta barra aqui, olha, vou voltar aqui um pouquinho, index of, opa, index of. Olha só, esta barra aqui, que ele está dizendo para mim, neste argumento aqui do position, está dizendo o seguinte, o position ele pode ser number, esta barra quer dizer ou undefined. Ou seja, eu posso enviar o segundo argumento ou não, fica a meu critério. E depois, number, ou seja, o index of retorna number, retorna número. Então, esta é a leitura que nós fazemos da sintaxe deste método. Então, a substring a ser procurada dentro de uma string retorna a posição da primeira ocorrência dessa substring. Então, quem eu quero procurar? Quero procurar um espaço em branco. Então, eu vou procurar nome.indexOf. Estou procurando na string nome o índice de quem? O índice de um caractere em branco. Então, agora eu vou imprimir isto daqui para você ver como que vai funcionar o nosso código. Ctrl F5, olha só, 5, ele localizou que o quinto caractere, que na verdade é a sexta posição, por quê? Porque ele é zero-based. O que é zero-based? Começa do zero, tá? Então, este elemento aqui, olha, este elemento aqui é o elemento zero, que é o F. O 1 é o L, o 2 o E, o outro E é o 3, o K é o 4 e o espaço em branco é o quinto elemento aqui. Então, de 0 a 5 eu tenho 6 caracteres, ok? E meu quinto elemento, que eu localizei aqui, o primeiro espaço em branco é no quinto elemento. O que ele quer aqui? Ele quer a primeira letra, né? A primeira palavra em maiúsculo. Então, agora eu vou criar uma variável, var, primeiro espaço, vai ser igual a quê? Ao nome index of, o quê? Espaço em branco. Perfeito. E aí, eu vou também conseguir agora utilizar o segundo argumento, tá? Olha só aqui, qual é o segundo argumento, Zanata? O segundo argumento é o seguinte, se eu imprimir aqui, ó, console.log, nome.indexOf e colocar o espaço em branco, a gente já viu que ele vai imprimir o que aqui para mim? Ele vai imprimir o número 5. Criei uma variável, não fiz nada com ela, ela está, por enquanto, aí sem ser utilizada. E agora, console log nome indexOf, espaço em branco, ele imprimiu o número 5. Se eu passar o segundo argumento aqui para o meu indexOf, se eu passar o 5 aqui, ele quer dizer o seguinte, olha, Ctrl F5, ele imprimiu 5. Por quê? Porque ele vai procurar a partir do quinto elemento para frente. Mas eu não quero procurar do quinto elemento para frente, porque o quinto elemento, na verdade, já é o espaço. Eu quero procurar de quem? Do primeiro espaço mais um. Então, eu achei o primeiro espaço. Agora eu quero achar quem? O segundo espaço. Perfeito? Então, Ctrl F5. O que ele me deu? 12. Então, o segundo parâmetro do indexOf é a partir de qual elemento você quer procurar. IndexOf traz para mim qual é a string dentro da string, ok? Então, eu procurei um espaço em branco. O segundo elemento do indexOf, que eu posso passar ou não, quando eu não passo, ele começa do início. Quando eu transmito o segundo elemento, o que ele faz? Ele pega a partir daquele segundo elemento para frente. Como aqui eu já peguei onde está o primeiro espaço, né? Então, aqui seria primeiro espaço está aqui, nome da variável primeiro espaço pegou o índice do primeiro espaço, vamos inclusive fazer aqui, ó, índice do primeiro espaço é esse cara aqui, tá certo? O que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando o segundo espaço como índice do primeiro espaço mais um indexOf. Então, agora eu pego este cara, ok? E vou criar uma segunda variável, índice do segundo espaço é igual a quê? Nome.indexOf. De quem? Do primeiro espaço, do índice do primeiro espaço mais um. E agora, se eu colocar aqui, olha, um console.log, o índice do primeiro espaço, vírgula, índice do segundo espaço, ele vai imprimir para mim os dois números que eu achei. Então, ele vai imprimir aqui
o 5 é o primeiro, o 12 é o segundo. E agora eu tenho que fazer o quê? Extrair. Agora eu vou extrair aquilo que eu quero extrair da string. Beleza. Zanata, quem eu uso para extrair? Na aula nós vimos, inclusive, esse cara. É o chamado substring. Vamos revisar um pouquinho. Quando eu coloco assim, olha, nome.substring, abre parênteses. O que eu tenho aqui, olha? De novo, documentação. Vamos aprender a ler. Isso é super importante para quem está começando. Substring de start number, ou seja, onde que ele começa? Lembrando, zero based. Primeiro argumento de uma string é índice 0. End é o final. E o end pode existir ou não. Se ele não existir, ele vai pegar daquele elemento até o final da minha string. E aí ele retorna um pedaço, quer dizer, uma substring, um subconjunto daquela string que eu passei para ele. Começando do start. Porém, o end é o final, mas o end não entra. Atenção, o end é o final. Se você olhar na documentação, lá no Mozilla, que tem a documentação, né, inclusive o link está na descrição do vídeo, lá no Mozilla tem lá que a substring, ela começa, mas na última posição, o que ele faz? Ele não recebe, ele não pega a última posição, tá ok? É sempre a última posição menos 1. Então, o que acontece aqui, olha, nome.substring, começando em 0 e terminando, por exemplo, em 7, quem seria? 0 é o F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que ele vai fazer aqui, olha? Ele vai flick, mas a última letra ele não coloca aqui no caso, olha, console.log, nome.string, quando eu executo este código, flick C, ok? Por quê? Porque ele pegou aqui, olha, nome.substring começando no índice 0 e terminando no índice 7. O índice 7 vem até a letra U, porém ele não pega a última letra, ele não vai pegar. Esse 7 aqui não é incluso na substring, é sempre ele menos 1. Se eu colocasse 0,0, o que ele vai imprimir aqui para mim? Ah, não imprime nada. Por quê? Porque ele não pega o último. Eu pego 0,1, ele vai pegar quem? O primeiro caractere, que é o F. Porque ele pega o 0, ele pega até o 1, mas 1 ele não pega, então ele pegou o caractere 0. Se eu quiser pegar as duas primeiras letras, 0,2, vai pegar do 0 até o segundo índice, 0, 1 e 2, porém o 2 não entra, então ele vai pegar 0 e 1, e ele imprime para mim aqui o FL. Beleza. Então, simples agora. Como que eu imprimo a primeira palavra? Console.log. Quem? Vamos só fazer a primeira palavra primeiro aqui, ó. Primeira palavra é o nome.substring. Quem? Até o primeiro espaço. Então é de 0, índice, primeiro espaço. Tá certo? Porque ele vai pegar o índice do primeiro espaço, mas ele vai pegar o índice do primeiro espaço menos 1, vai pegar exatamente flick. Mas eu quero isso maiúsculo. Então, ponto ch uppercase. Peguei uma string aqui, ok? E agora ponto ch uppercase para ser maiúsculo. E aí eu posso colocar aqui, ó, var primeira palavra maiúscula é igual a nome.substring. Vamos fazer diferente aqui, ó. Se você quiser aqui fazer, ó, primeiro você pegou a primeira palavra, ok? Então, primeira palavra maiúscula. Lembra que eu não estou convertendo em maiúsculo aqui, hein? Só para a gente testar. Executei o código, tá lá, ó, flick. Mas eu quero maiúsculo, então como é que eu faço? Eu posso alterar a variável agora, como ela já está declarada, eu pego ela e ela recebe ela própria, só que agora ponto ch uppercase. Então, alterei, né? Primeiro eu peguei a primeira palavra em maiúscula e agora eu converti essa primeira palavra em maiúsculo em ch uppercase. Poderia fazer direto aqui, daria certo. Poderia imprimir o ch uppercase aqui, também daria certo, sem problema nenhum. Mas por enquanto, nós vamos fazer aqui em 2 etapas para você ver. Tá lá, a flick em maiúsculo. Zanata, e a segunda agora? Bom, a segunda, nós vamos fazer aqui, ó. Segunda palavra minúsculo. Minúscula. Certo? Segunda palavra minúsculo. Pode ser maiúscula. Vamos lá. Maiúscula e minúscula. Segunda palavra minúscula. Igual a quê? Aí vamos lá.
Então, var, ok? Vou definir uma outra variável, segunda palavra minúscula. Eu vou colocar agora nome.substring. Mas aonde que ele vai começar o nome substring? Agora, eu não quero começar no zero. Eu quero começar aonde? No índice do primeiro espaço mais um. Lembra disso que a gente fez? Até quanto? Até o índice do segundo espaço. Pronto. Peguei a segunda palavra. Que agora eu peguei a segunda palavra aqui dentro do meu código, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil para você visualizar aqui o código. Então aqui está minha segunda palavra, perfeito? Venho aqui, segunda palavra minúscula. Se a gente mandar executar esse código agora, você vai ver que ele não está colocando o C em minúsculo. Por quê? Porque está faltando o ponto .ch lowercase agora. Então agora eu coloquei a segunda palavra em minúsculo. Qual a diferença, Zanata, de você colocar aqui em cima, como você colocou, e aqui embaixo? Bom, aqui, pessoal, eu primeiro fiz a variável, depois eu alterei o conteúdo dessa variável. Então, a primeira palavra maiúscula passa a valer tudo maiúsculo. Já aqui, a segunda palavra minúscula, eu não tenho ela minúscula como conteúdo. Tá? Então, na verdade, até o nome dessa variável aqui está um pouquinho errado. Ó. De novo, a ideia é nos ajudando. Eu seleciono uma, dou um Ctrl D, ele selecionou a mesma palavra embaixo. Então, var segunda palavra, e aqui eu estou imprimindo a segunda palavra to lowercase. Mas o conteúdo da segunda palavra permanece o mesmo. Se você colocar aqui, ó, console.log, segunda palavra apenas, sem a conversão, você vai ver que ele vai imprimir aqui, olha. O que? Ele vai imprimir flick, Ctrl F5 para executar, perdão. Ele vai imprimir flick maiúsculo, cursos, e depois cursos com C maiúsculo. Ó. To lowercase, cursos minúsculo. Segunda palavra, que é o conteúdo dela, ainda permanece com a primeira letra maiúscula aqui da frase. Perfeito? Depois ele pede para eu imprimir o quê? A última palavra como está no texto. A última palavra é fácil, né, pessoal? Como é que é a última palavra? Simples. Console.log, não vou nem criar uma outra variável aqui. Eu vou colocar o quê? Nome.substring. Agora eu quero a última. Então a última eu vou pegar a partir do índice do segundo espaço mais um. Não vou colocar o final. Por que você não vai colocar o final, Zanata? Porque quando eu não coloco o final no substring, ele pega dali até o final. Então aqui no caso eu tenho já a terceira palavra. Ó. Flick, maiúsculo, cursos minúsculo, programação, maiúsculo. E agora ele quer saber a quantidade de caracteres. Console.log, nome.length, que é o tamanho, a quantidade de caracteres. E aí eu tenho a quantidade de caracteres, 24 caracteres. Para documentar, console.log também aceita mais do que um parâmetro. E aí eu posso colocar, separado por vírgula, posso colocar aqui, olha, console.log, primeira palavra em maiúsculo. Beleza? Coloquei aqui. Depois eu posso colocar aqui, olha, segunda palavra em minúsculo. Depois, terceira palavra como está no texto. E tamanho do texto. Tamanho do texto. E aí você tem exatamente seu código sendo executado. Primeira palavra está ali, segunda palavra está lá, terceira palavra está lá, tamanho do texto está lá, e está feito o seu primeiro exercício manipulando a string dentro de JavaScript. Bora para o segundo exercício. Esse exercício agora é para você analisar um código e entender a saída desse código. Então, vamos lá. Olha só. Qual será ou serão, né, as saídas impressas no código abaixo? Então, qual é o código? Primeiro se define uma constante. Essa constante definida aqui, pessoal, ela é do tipo string, porque afinal de contas eu coloquei aqui, olha, entre aspas. E ele diz aqui para mim, o rato roeu a roupa do rei de Roma e o rei de Roma reclamou. Aí ele tem lá, console.log, frase.replaceAll. Método replaceAll, ele vai trocar tudo. Existe o replace, existe o replaceAll. Tá? Se você olhar na documentação, você vai ver a diferença entre os dois. Replace vai trocar a primeira ocorrência, replaceAll vão trocar todas as ocorrências. E aí ele troca o rei para a rainha. E aqui existe a seguinte situação. Quando ele procura o rei, ele não está procurando do rei, né? Ou apenas esse cara. Ele vai procurar a sequência. A sequência é letra O, espaço, rei. O que significa isso? Que ele vai achar essa string
e essa outra aqui, ó. Esta aqui e esta outra aqui ele também acha. Então vai ficar: o rato roeu a roupa da rainha de Roma e a rainha de Roma reclamou. Isso na primeira frase, no primeiro console. Porém, nós não estamos alterando o conjunto de dados. Nós estamos apenas pegando a frase, pedindo para dar um replace, mas não estou atribuindo de novo a frase. Então, a frase continua da mesma forma. Até porque, próxima pergunta aqui, que não está no exercício, mas a gente vai provocar. Posso fazer alteração? O que você acha? Resposta: não. Por que não pode, Zanata? Porque eu tenho uma constante. Eu não fiz var frase, eu fiz constante frase. Se é constante, eu não posso fazer alteração mais desta constante no decorrer do meu código. Isso ficou uma constante, ou seja, ela ficou fixa. E aqui no caso, console log, frase replace all, de Roma para da Inglaterra. Como é que vai ficar? O rato roeu a roupa da Inglaterra. Opa, tá faltando aqui, né? Não, tá certo. O rato roeu a roupa do rei, perdão, da Inglaterra, de Roma para da Inglaterra, e o rei da Inglaterra reclamou. Então não vai ficar da rainha, vai ficar continuar o rei. Por quê? Porque eu fiz isso em duas etapas. Primeiro eu fiz um replace all, né, apenas fazendo o console log nele, depois um outro replace all aqui. E aí, dentro do meu código eu tenho esta sequência aqui, que é basicamente a primeira frase, como está aqui, olha. O rato roeu a roupa da rainha de Roma e a rainha de Roma reclamou. O rato roeu a roupa do rei da Inglaterra e o rei da Inglaterra reclamou. Ou seja, fiz o replace all da frase. Não posso fazer alteração porque frase é uma constante. Está aqui a nossa análise do código, beleza? Agora a gente tem um outro exercício. Qual que é o outro exercício? Desenvolva um código que imprima a palavra flick 1000 vezes, com espaço entre cada uma delas. 1000 vezes. Então, Zanata, como que eu posso desenvolver esse código? Ué, tem várias formas, várias saídas para a gente desenvolver aqui. Vamos lá, ó. Exercício 03.js. Vamos imprimir o código aqui. Flick com espaço entre eles 1000 vezes. Vamos lá? Console.log, flick com espaço. E aí você pode, né? Shift Alt seta para baixo, você pode fazer isso 1000 vezes. Se você quiser até a linha de número 1000, você pode. Mas não é um método muito tranquilo da gente fazer. Como nós não vimos ainda estrutura de repetição, nós vamos ter que utilizar algo aqui da própria string. Então, olha só. Const palavra igual a quê? Flick. Poderia ser aspas duplas ou aspas simples, tanto faz aqui. E aí eu tenho um método dentro das variáveis do tipo palavra, que é um método, né, a variável, ponto repeat. E aí eu passo um número de cópias para ser acrescentada. Retorna uma string feita com o número de cópias. Se o valor for 0, retorna uma string vazia. Então, se eu colocar repeat 3 e mandar imprimir palavra repeat 3, olha o que ele vai fazer aqui para mim. Ele vai, através do Node.js, imprimir flick, flick, flick. Como eu quero um espaço entre elas, eu Ctrl F5, flick, flick, flick. Se eu quero 1000 vezes, ele vai imprimir 1000 vezes a palavra flick no meu console. E aí, tem um detalhe. Zanata, essa aqui é a única forma? Gente, eu nem precisaria definir uma variável, porque o JavaScript ele entende que se eu coloco aqui uma string, essa string já tem as propriedades. Então eu posso fazer aqui, olha, console log, string entre aspas, ponto repeat 1000, ele já vai fazer para mim a mesma coisa. Eu não sei nem criar uma constante, nem criar uma variável, porque, afinal de contas, o exercício pediu para eu criar um código que imprima a palavra flick com espaço 1000 vezes e um espaço entre cada uma delas. Fechou? Próximo código, próximo exercício, exercício número 4 agora. Desafio. Desenvolva um código que imprima a quantidade de palavras existentes dentro de um texto. Considere
palavra, qualquer elemento separado por um espaço em branco. Então agora eu vou contar quantas palavras tem um texto. Vamos aqui para o exercício 04 aqui no caso. Vamos lá. Então aqui, exercício 04.js. Vamos definir aqui o meu texto. Conste, vamos definir uma constante. Texto igual a quê? Flick Cursos é uma escola de programação e o professor e o Zanata é o professor do curso. E aí eu posso escrever um monte de coisa aqui. Então eu quero o quê? Eu quero que o código imprima quantas palavras. Ele vai contar quantas palavras tem aí dentro. Para isso, nós vamos estar utilizando um carinha, né, que é um método que a gente tem para fazer isso. E esse método bacana para fazer isso dentro da documentação do String JavaScript. Se a gente procurar aqui, nós vamos ver aqui dentro do Mozilla, Developer Mozilla, a gente tem aqui a string, e aí ele me dá aqui várias questões a respeito de string, e aqui ao lado ele me dá os métodos que eu tenho da string. Então eu posso dar uma olhada nessa documentação aqui. E eu vou encontrar um cara aqui bacana. Ó, aqui está o repeat que a gente usou, aqui está o replace que a gente usou. Aliás, a gente usou o replace all, aliás. Eu tinha index of, que é qual é o índice. Eu tenho last index of, que é o último índice. Eu tenho aqui comparar, né? Eu tenho comparar apenas com esse cara, comparar todos, normalize. Tem várias coisas para você olhar aqui dentro da sua string. E tem um cara chamado slice. O slice extrai uma parte de uma string e retorna como uma nova string. Então, str slice 31, the lazy dog. Ele vai colocar aqui para mim, ó, the lazy dog. Basicamente, seria aqui o nosso substring, tá? Ele faz a mesma coisa que o substring. E aí eu tenho um cara quase igual, ok? Bom, olha só aqui. Aí eu tenho um cara chamado split. O que o split faz? O método split divide uma string em uma lista ordenada de substring. Essas substrings vão estar em um array. Na verdade, a gente não viu o conceito de array ainda, mas isso foi de propósito, foi um desafio, tá? Se você olhar o exercício, ele está com o título de desafio. E o array, pessoal, ele também tem uma propriedade chamada length. Então, na verdade, o que ele faz aqui? Isso era de propósito para você ler a documentação, tá? Então, por exemplo, olha só. Aqui ele me dá um exemplo, ó. O quick brown fox jumps over the lazy dog. Ok. Const words str split espaço em branco. O que ele fez? Criou um array com cada palavra como cada elemento do array. O words 3, como ele é zero based, o 0 é d, the, quick 1, 2 brown, 3 fox. E aí o último elemento vai ser o tamanho. Mas como é que eu vou saber o último elemento? Simples. Basta eu pegar o length desse array. Então, o words virou um array, virou um vetor com todas as palavras. Aqui no caso, palavras que tem entre elas o símbolo de espaço, ok? Se eu colocar uma letra aqui, ele vai cortar aonde está aquela letra. Mas aqui eu quero um split no símbolo de espaço. Então, o tamanho de words é a quantidade de letras que eu tenho. Voltando aqui para o nosso exemplo, como é que a gente faz? Olha só, const, vamos chamar aqui de vetor, é igual a texto.split de quem? Do espaço em branco. Agora ele criou um vetor para mim. Só que o vetor também tem o quê? Uma propriedade chamada length, que é o tamanho do vetor. Qual é o tamanho do vetor? O número de palavras que tem no meu texto, porque ele fez um split entre cada espaço, ele cortou e colocou como elemento desse vetor. E aí vamos lá, olha, console.log, tamanho do texto em palavras. Ou quantidade de palavras, vai? Quantidade de palavras no texto. E aí eu imprimo quem? Eu vou imprimir aqui o vírgula vetor.length. Pronto. E aí ele vai colocar o que para mim? Length, opa. Length não tem, length não é um método, ele é uma propriedade, então ele não tem abre e fecha parênteses. Ctrl F5, executo no Node, e aí ele vai me dar quantidade de palavras no texto, 15 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palavras. Tá aí. E se você quiser, como ele é um vetor, pessoal, se você colocar assim, olha, console.log
O vetor, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Em uma das próximas aulas aí. Você vai ver que vetor ele imprime aqui, ó. E um vetor ele é delimitado pelo colchetes, né? Então ele abre colchetes, fecha colchetes. Cada elemento desse vetor é uma palavra que ele colocou. E aí, se eu quiser colocar um único elemento aqui, por exemplo, quero pegar o elemento 3, ou o elemento, como ele tem 15, vamos pegar o 15º, o tamanho dele é 15, então vai de 0 a 14. Se ele tem 15, o tamanho, ele vai de 0 a 14, 0 base, né? O 0 conta, 0, 1, 2, até 14, dá 15 palavras. Aí eu vou imprimir a palavra de número 14, de índice 14, aliás, desculpa. Quando eu imprimir a palavra de índice 14, eu estou imprimindo a última palavra, que é curso. Se eu quiser imprimir a primeira palavra, eu imprimo com 0, Ctrl S, gravei, tá lá, curso, tá aqui, ó, flick e curso. 0, flick e 14, a última palavra da minha string. E aqui eu fiz o contador de palavras dentro do meu texto, conforme está no nosso último exercício da nossa série de exercícios de strings que nós vimos na nossa sala de aula. Valeu!